Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre tocar de ouvido, técnicas para você conseguir tocar de ouvido. Meu nome é Edmar, eu toco desde 93, dou aulas de teclado desde 98, sendo que naquele tempo eram aulas presenciais, e agora nos últimos anos eu ensino pela internet. E esse tema foi sugerido por alunos, então vários alunos pediram e sempre pedem sobre o tema tocar de ouvido. Eu procurei na internet, eu alimento aqui esse canal do YouTube, a página do Facebook, com dicas sobre teclado, e eu procurei para ver se tinha alguém falando de tocar de ouvido. E tem gente falando sobre tocar de ouvido, só que de uma forma bem superficial, de uma forma que promete algumas coisas mágicas, e uma forma realmente, são formas realmente são irreais, tá? Irreais. Porque esse tema requer um aprofundamento. Então esse vídeo não vai ser um vídeo curto. Então se você gosta de vídeo curto, você precisa procurar outros vídeos curtos, porque esse vai ser longo, tá? E você pode consumir esse conteúdo que eu vou falar aqui, assistindo o vídeo, se você quiser, ou você pode colocar um fone de ouvido e ir fazendo outras coisas, talvez dirigindo, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, porque o assunto realmente ele é aprofundado. E eu vou fazer o possível para que não seja um assunto chato, mas se você tem interesse em aprender a tocar de ouvido, para você não vai ser chato. Para você vai ser um assunto que vai ser de extrema importância, ok? Para começar o tema, eu dividi esse grande tema, tocar de ouvido, em três partes, tá? Três partes. Vou falar de uma delas hoje, nesse vídeo. A primeira parte, vou falar as três aqui. A primeira parte é você tocar de ouvido, você ouvir a música, tá no meio de uma banda, ou com uma pessoa cantando, um vocalista cantando, e você tem que fazer os acordes e falar, dá um ré pra mim. Você dá um ré. Mas você tem que saber a sequência das notas que vem depois, tá? Ou você está ao vivo com uma pessoa, com uma banda, ou com um grupo de pessoas, e cai nessa situação, e isso não é raro acontecer, principalmente em igrejas, tá? Igrejas e shows também, já aconteceu comigo. Esses dias agora eu fui tocar com eu toco em igreja, tá? Na maior parte do tempo, das vezes. Mas teve uma festa e eu fui tocar com uma moça, uma senhora que inclusive cantou lá no The Voice. Então o músico dela, que acompanha ela, quebrou a mão e não tinha outras pessoas para tocar e me chamaram. Eu não sou de fazer isso, eu não gosto de palco com artistas, porque eu prefiro mais tocar na igreja e ensinar, tá? Mas nessa ocasião eu tive que ir. Então ali eu tive que usar técnicas que eu vou descrever aqui para você. Nesse caso, quando a pessoa pede o tom e vai cantando, então depois desse momento, dá o tom, dá um ré. Você dá o ré para ela. Dá a nota ré para ela cantar. Um exemplo, tá? Depois disso, existem dois caminhos. O primeiro caminho, você conhece a música, você conhece a harmonia. O que é conhecer a harmonia da música? É você já ter tocado aquela música sem olhar em cifra algumas vezes. Então você já sabe o movimento, mais ou menos, que vai acontecer naquela música. Você já conhece a harmonia. Se ela tiver uma mudança de tom, você conhece. Se ela tiver um acorde de empréstimo modal em determinado momento, uma modulação, você sabe que tem ali, então você já fica esperto. E naquela hora você já sabe que tem que fazer independente do tom que você estiver. Então, tocar de ouvido tem um tocar de ouvido, que é quando você conhece a música, tá? Conhece a harmonia, já tocou uma vez, algumas vezes, ou uma vez pelo menos, conhece. E tem o tocar de ouvido quando você nunca ouviu a música. Você não sabe que a melodia, a pessoa acabou de criar a música, você vai tocar num ambiente que você não conhece a melodia ali da música, são músicas desconhecidas, tá? Então é outro caso. Então para uma coisa tem uma técnica, para outra coisa tem outra técnica, tá? E a terceira possibilidade é você tirar a música de ouvido. Você não está tocando em lugar nenhum, mas você pega ali a gravação e você vai tirando os acordes, anotando no papel, para você ter aquela anotação ali, para você tocar depois, ou vai anotando no papel, ou vai decorando, tanto faz, tá? Tudo é tirar, tudo é anotar mentalmente ou anotar no papel. Então, são três modalidades: tirar a música, tocar uma harmonia que você nunca ouviu, a música que você não conhece, a melodia que é desconhecida para você, e tocar
uma melodia, harmonizar uma melodia que você conhece. Hoje eu vou falar da primeira, que é tocar uma melodia que você já conhece, tá? E é a mais fácil, relativamente mais fácil. Então, quando se fala em tocar de ouvido, tem que se levar em consideração essas três possibilidades. Tá? Não dá para falar que vou tocar de ouvido e generalizar, dizer que tudo é a mesma coisa, e não é. Tá? Primeiro que tirar a música, não digo nem que é tocar de ouvido, é você tirar a música. Então essa eu vou descartar. Então vamos ficar com dois pilares. Conhece a harmonia ou não conhece a harmonia? Tá? E hoje eu vou falar sobre você conhecer a harmonia. O que você tem que fazer quando você já conhece a harmonia? E o que é conhecer a harmonia da música? Né? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para dizer que conhece a harmonia da música? Bom, primeiro, música é formado de melodia, de harmonia e de ritmo. São os três elementos fundamentais da música: melodia, harmonia e ritmo. Ritmo não preciso nem dizer, qualquer música vai ter ritmo. Tudo tem ritmo. Não só música, né? Tudo que faz... o coração tem um ritmo, o motor do carro tem um ritmo, tudo tem um ritmo. Então o ritmo, vamos deixar de lado por enquanto, porque tudo tem ritmo. Tudo que faz barulho consecutivo tem ritmo. Agora, a melodia é a parte que você faz com a voz, né? Você pode fazer com a voz ou pode fazer com um instrumento, como eu fiz aqui agora. Então, essa melodia, a linha melódica, ela existe em determinada escala. Ela sempre vai estar em uma escala. Ela pode estar um pedaço em uma escala, quando é música mais complexa, e ela pode estar um outro pedaço em uma outra escala. Tá? Escalas são notas tocadas sucessivamente. Eu não sei quem vai ver o vídeo, né? Então eu vou explicar os termos mais aprofundados assim. Tá? Uma escala é uma escala diatônica, que tem duas tônicas, e tônica é a primeira nota da escala. Por exemplo, se eu estou em dó, aqui, ó, se eu estou em dó, eu vou até dó. Então tem duas tônicas. Por isso que é chamado de escala diatônica. Tem duas tônicas. Então, de dó a dó é uma escala. Mas é claro que ela não vai ficar de dó a dó só. Ela pode aí estender. Mas a linha de raciocínio é de dó a dó, porque o que tem aqui no meio, o miolo dela, é o conteúdo do estudo. Tá? O que vai definir quais as notas vão ser tocadas. Depois, se ela for repetindo, aí é a mesma coisa sempre. Então, toda a melodia vai estar dentro de uma escala diatônica. E aí, quando você conhece essa melodia, você sabe, você tem a familiaridade com os movimentos cadenciais. O que são movimentos cadenciais? São as mudanças de acordes. Por exemplo, se eu estou falando em dó aqui, tá? Todo mundo conhece dó, então a gente fala sempre em dó. Tá? Eu estou em dó aqui. Tá? Posso pegar com a mão, com a esquerda, a direita, tá? Ou com baixo aqui só. Estou em dó. O dó, dessa escala diatônica, ele está harmonizando aqui, ó. O dó, obviamente, é um acorde, tá? O dó acorde, eu tenho o dó acorde e o dó nota. Então, a gente chama de dó os dois. Mas um é nota e um acorde. Quando eu pego o acorde, eu harmonizo eu faço a base, tá? Quando eu falo eu harmonizo, é que eu faço a base. Eu toco ali no fundo ali, tá? Eu harmonizo certas notas da escala de dó. Eu posso harmonizar qualquer nota da escala de dó com o próprio acorde de dó. Só que aí vai soar como, talvez em alguns lugares, como nota acrescentada. Então algumas coisas não vão ficar boas, tá? Mas eu vou tentar simplificar a explicação para você. Quando eu já conheço a melodia da música, eu conheço por instinto os movimentos cadenciais. E os movimentos cadenciais, por exemplo, aqui, ó, dó. Eu estou primeiro e quarto, tá? Ó. Primeiro e quarto. Quando você treina isso, se você tem um método para treinar isso, para perceber isso, você sabe quando um movimento é de primeiro para o quarto grau. Por quê? Porque o movimento do primeiro para o quinto grau, a gente chama de grau porque assim, a primeira nota da escala, ela é chamada de tônica, tá? Chamada de tônica, e aí a gente conta
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que é a escala diatônica? São 8, são duas notas, é de Dó a Dó. Então, como a gente tem só 7 notas musicais, sem acidentes, contando as notas básicas, se eu coloco de Dó a Dó, eu tenho 8. Tá? Eu tenho 8 porque são 7 notas, mais a repetição da primeira. Eu tenho 8 notas. Então, na harmonização, eu conto essas notas e chamo essas notas de graus. Ok? Então, primeira nota da escala é igual a primeiro grau. Primeira nota, primeiro grau. Segunda nota, segundo grau. Terceira e assim por diante. Então, quando eu falo que eu faço um movimento cadencial de primeiro para o quarto, e se eu estiver em Dó, eu estou aqui pegando de Dó e Fá. Ok? Então, Dó. Então, isso aqui é um movimento de cadencial 1/4. De 1 para 4. Muito bem. Quando você acostuma com esse movimento cadencial, tem até um nome, tá? De cadência, no caso, cadência plagal, mas isso não precisa saber agora. É só você saber que existe um movimento de um grau para o outro grau. E que a música, a harmonia da música, a base da música, o que você faz aqui nos acordes, ele é formado por vários acordes que seguem determinado movimento cadencial. Quando você conhece, já ouviu a música, mesmo que você não saiba a música, mesmo que você não toque nada, você sabe ali por instinto quando a coisa está bem harmonizada. Porque se errar, qualquer pessoa consegue saber. É por isso que se você tocar errado, você passa vergonha ali, entre aspas, porque as pessoas vão perceber. E a maioria das pessoas não são músicos e musicistas. A maioria das pessoas nunca vai tocar instrumento, a verdade é essa. Tá? Se você toca ou está buscando tocar, você faz parte da minoria absoluta. E sempre vai ser assim. Sempre foi e sempre será. Por quê? Isso dá trabalho. Nem todo mundo vai querer trabalho. A maioria não vai querer ter esse trabalho de tocar. Vai querer só ouvir e tudo bem com isso. Tá? Porque até quem toca também tem o seu prazer de tocar. Então, supondo que você conhece a música, você conhece a melodia, e já tocou algumas vezes. Você sabe os movimentos cadenciais. Tá, só que você ainda não sabe o que é o que ali. Quando é o movimento de primeira para quarta. E você nem vai saber isso se você não souber isso que eu estou dizendo agora, que existem os movimentos. Então, o primeiro passo é saber que existem movimentos e saber que você tem que acostumar com o som deles. E no caso aqui, eu fiz só de primeira para quarta, tá? Feito isso, você vai experimentar o movimento de primeira para quinta, ou de quinta para primeira. Então, eu estou em Dó aqui, ó. Tá? E o movimento de quinta para primeira é sempre um movimento de repouso. Quando eu cair em quinta, mesmo que não tenha sétima, tá? Porque a quinta é a chamada de dominante, e quinta de Dó é o Sol. O quinto é chamado de dominante, e ele causa uma inquietação aqui, ó. É uma coisa que não dá para você ficar muito tempo aqui, te incomoda, entendeu? Ó. Você espera acontecer isso, um repouso, tá? A primeira já é o repouso. Você pode ficar assim, eu toco em igreja, então eu faço a base às vezes para pregação ou para oração, mais para oração quando a pessoa está rezando, ou orando, depende da igreja, né? A igreja católica fala rezando, a igreja protestante fala, evangélica fala orando, mas então você pode ficar em um acorde só. E esse acorde pode ser a tônica. Só que você não pode ficar no quinto grau, na dominante com sétima. Cria uma tensão. Isso ele requer uma resolução. Um filme de terror, por exemplo, pode ficar causando uma tensão, alguma inquietude, incômodo, né? Eu não assisto filme de terror, mas eu sei que tem essa musicalização no fundo, causando ali um certo pânico, uma certa tensão. Já nas igrejas não pode ter isso. Tem que ser uma coisa mais de
quietude, tá? Então, isso, se você estiver numa igreja, ou fazendo um fundo com uma pregação, ou uma oração, e você fizer um acorde com sétima, com quinto grau aqui, ó, vai incomodar todo mundo. Todo mundo vai saber que está errado, mesmo quem não toca. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Que o ser humano ele já é um ser musical. Mesmo se você não estuda música, você já tem isso, que você já nasceu com isso. Todo mundo já nasceu com isso. Com essa percepção de saber que os acordes, quando o acorde ele causa uma quietude, quando o acorde causa uma incomodação, uma tensão, tá? De posse disso, que você é um ser humano, né? Então você tem isso. De posse disso, você vai usar isso para quê? Para perceber os movimentos cadenciais. Os movimentos cadenciais. Se eu tenho aqui, ó, eu sei que está em Dó, tá? Ó, tá tudo bem, tá tranquilo. Dó natural, tá? Começou aqui, eu sei que a música começou aqui. Ó, o quinto grau, quando eu toco o Sol depois de ter tocado o Dó, eu faço o movimento de primeiro para quinto grau. Eu sei que daí o Sol ele passa a ele soar como algo inquieto. Ele passa a soar como algo inquieto. A não ser que eu comece pelo Sol sem ter tocado Dó antes. E aí eu estaria no tom de Sol, tá? Mas estou falando que eu estou no tom de Dó. Ó. Não fica normal, ele fica querendo algo mais, algo para resolver, que seria a volta para o primeiro grau, tá? Esse é o movimento de primeiro para quinto grau, que causa inquietação. O movimento de quinto para o primeiro causa resolução, uma resolução. Então, um movimento de primeiro para quinto grau, depois que você ouviu isso e assimilou tudo isso que eu disse agora, ele é inconfundível. É inconfundível. O movimento de primeiro para quinto grau é uma coisa, de quinto para primeiro é outra coisa, mas está relacionado, tá? E o movimento de primeiro para quarto, ó. Primeiro, tá? Quarto grau. Eu peguei invertido aqui, tá? Mas pode ser assim também. Tá? Na mesma. É uma coisa indefinida. É indefinida. Só que também você sabe que não está no primeiro grau. Ó, primeiro grau. Você espera ainda alguma coisa a mais, mas você não espera que volte para o primeiro. Porque ele não tem tensão nenhuma. Ele não tem inquietação. De quarto grau ele pode ir para o primeiro. Vai resolver, tudo bem. Mas ele pode ir para outros lugares também. Agora o de quinto grau, ele quer que você volte para o primeiro. Que não necessariamente você vai voltar para o primeiro, tá? Muitas vezes, muitas não. A maioria das vezes volta para o primeiro. De quinto volta para o primeiro. Mas muitas vezes não volta. Então, eu estou querendo dizer para você, só para você saber os movimentos, para você entender, começar a entender quais são os movimentos. Do primeiro para o quinto, do quinto para o primeiro. Tá, eu peguei os básicos, tá? E depois do primeiro para o quarto. E aí do quarto para o primeiro. Tá? Feito isso, nós temos os 4 acordes principais, que é 1, 4, 5. 1, 4, 5 são os 4 acordes principais. O que não quer dizer que esses 4 acordes vai tocar qualquer música. Eu já vi, pela internet afora, as pessoas falando de um tal de um triângulo mágico. Tá? E eu vi até gente prometendo que com esse triângulo mágico você toca qualquer música. Não é verdade. Tá? Sinto muito em dizer, mas não é verdade. Por que falaram de triângulo mágico? Porque triângulo mágico, na concepção aí que criaram, inventaram essa teoria, ele pega 1, 4, 5. E você viu aqui nessa explicação até agora que 1, 4 e 5 na harmonia são realmente os acordes mais importantes quando eu analiso uma harmonia, quando eu analiso um campo harmônico. Mas não quer dizer que qualquer tipo de música você vai tocar com 4, 5. Isso não é verdade, absolutamente não é. E se você souber fazer um 4, 5, você não vai tocar todo tipo de música. Simples assim, não vai. Você vai ter que ter outras
possibilidades. Você vai ter que explorar outras possibilidades. Tem música que toca com 4/5? Tem. São muitas? São. Mas tem outras músicas que não usam 4/5? Tem, também são muitas. Também são muitas. Se você ficar com essa ideia na cabeça de que vai fazer um 4/5 que vai tocar todas as músicas, você vai passar vergonha, porque você vai cair numa situação, porque lembra, a gente está falando aqui hoje de tocar de ouvido quando você conhece a harmonia. Tá? Então você cai lá numa banda, ou numa igreja, ou num barzinho, ou sei lá onde que você vai tocar, que a pessoa vai tocar uma música, pede o dó, ó, e você sabe qual é a música que é? Ah, eu vou tocar um parabéns pra você, tá? Dá um dó. E você sabe a parabéns pra você, que depois primeiro vai vir o quinto, né? Só dá, né? E depois volta pro primeiro. Então, aí fica fácil, porque se você sabe que tem um primeiro, eu dei exemplo dessa música porque é simples, tá? Todo mundo conhece. Se você conhece a música, você sabe, mesmo que você não tenha analisado a música para saber assim, eu estou no primeiro, depois eu vou para o quinto grau. Mesmo que não seja o quinto grau expressamente desenhado na sua mente como o grau harmônico ali. Mesmo que esse quinto grau seja apenas uma percepção. Está começando a entender? Nem sempre é preciso que você saiba os graus necessariamente, que você saiba que é o quinto grau que vem. Deixa eu te dar um exemplo, na vida prática, em outra área. Quando você fala, a língua portuguesa, a gente fala em português, né? Em portuguesa, você conjuga os verbos. A maioria das pessoas conjuga o verbo, tá? Tem gente que troca tudo o verbo, mas a maioria conjuga o verbo, sem saber que está conjugando. Por exemplo, eu estou tocando. Estou tocando. Mesmo se você não falar perfeitamente, eu estou tocando, como um robô. Você fala, eu estou tocando. Cara, isso aí é um gerúndio que está no presente. Você está conjugando o verbo presente, mesmo sem saber que é isso. A regra harmônica é a mesma coisa. Você vai fazer um movimento de primeiro para quinto grau sem pensar que é quinto grau, porque você percebeu que ele vai para tal lugar. Esse tal lugar, na sua percepção, é o quinto grau. Se for analisar. Aí você pode falar assim na língua portuguesa. Então, eu vou tocar daqui a pouco. Eu vou tocar, eu irei tocar, eu tocarei, é o futuro. Você conjugou o verbo no futuro, mas você não ficou analisando que você teve que colocar o verbo no tempo futuro. Não, você simplesmente falou, eu vou tocar. Aí você usou a técnica correta para falar do futuro, do que vai acontecer. A pessoa que está ouvindo ela entendeu que você está dizendo que é uma coisa que vai acontecer, que não está acontecendo, mas que vai acontecer, porque você usou o verbo certo. Quando você está tocando a música, você pode fazer os movimentos cadenciais e você pode usar a sua percepção para você ir para determinado acorde. Essa percepção você adquire fazendo o quê? Eu estou falando só do campo harmônico de Dó, tá? Você adquire fazendo o movimento. Primeiro, quinto grau. Existe a diferença. Eu falei para você com detalhes agora há pouco. Da inquietação do quinto grau, quando você começa no primeiro. E da indefinição do quarto grau. Essa é a percepção. Pode ser que você esteja ouvindo e falar, para mim está tudo igual, mas se você ouvir esse vídeo, ouvir esse vídeo várias vezes, você vai ver que não é tudo igual. Existe a diferença. E eu falei de 1, 4, 5. Tá, mas e o terceiro grau? E o terceiro, né, que é o Mi aqui, né? E o segundo? E o sexto? Calma, que isso vai ficar fácil daqui a pouco. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Antes de falar dos outros graus, a gente falou de 1, 4, 5. Eu já dei exemplo, eu espero e acredito que você tenha entendido. Se não, você vai entender as próximas vezes que você vê esse vídeo. Não é um vídeo, como eu falei para você, Nutella. É um vídeo raiz, né? Lembra aquela brincadeira de raiz Nutella? Esse é um vídeo raiz. É para a galera que quer fazer o negócio a fundo. Tá? Estou falando nuances que você não vai ver por aí. Não adianta que você não vai ver. Tá? Pelo menos hoje não. Profundidade assim, não. E não é melhor nem pior, tá? É só para quem quer se aprofundar mesmo. E prestar atenção e acompanhar o raciocínio que eu estou falando aqui, você vai conseguir. Você já viu
aquelas pessoas que tocam de ouvido, algumas pessoas geralmente são idosas, tá? São pessoas com bastante idade, mais velhas, que eles conhecem somente os acordes, violão ou no teclado, sei lá onde for, que faça harmonia. E aí ele escuta um som, ele consegue pegar ali o tom que está e consegue desempenhar um acompanhamento que seja aceitável, tá? Um acompanhamento que seja aceitável. E aí, como é que explica essas pessoas? Se eu estou falando uma coisa aqui que muita gente pode estar achando complexo e pode ter até desistido de ver o vídeo, nem chegou até essa fase do vídeo. Por quê que umas pessoas são assim? Aí o senso comum vai dizer que isso é um dom, que a pessoa nasceu com determinado dom, que não sei o quê, tá? E se eu desconstruir isso na sua mente, dizer que isso não é um dom? Depende, tá? Isso não é um dom. Depende do que se chama dom. O dom ali que fala na Bíblia, que você pegar um dicionário, o dom é uma habilidade que a pessoa tem. Geralmente a gente, quando fala de dom, a gente pensa que a pessoa nasceu com aquela habilidade ou que ela ganhou aquela habilidade do nada. Agora, se você disser que o dom é uma habilidade adquirida e que qualquer pessoa pode adquirir a habilidade é habilidade, tá? Então, uma habilidade de ser humano, que nós temos um equipamento aqui, né, as mãos, e que tem a possibilidade de fazer coisas complexas e delicadas. Então é um baita de um equipamento as mãos, né? Temos a visão, a audição e temos a fala. E temos outras percepções também ali que são equipamentos ali dessa máquina incrível que é o ser humano. Então quando uma pessoa faz alguma coisa que pode ser replicada, pode ser imitada por outro ser humano, desde que essa pessoa exercite bastante, tenha algum treinamento, mesmo que esse treinamento seja sozinho, ela mesma se treinando, tá? Seja autodidata. Quando uma pessoa faz uma coisa incrível, que pode ser replicada por outro ser humano, desde que tenha um percurso de treino, eu não defino isso como dom. Tá ficando claro? E a música, todas as pessoas que eu conheci, que eu fiquei sabendo, principalmente as que eu conheci pessoalmente, elas têm uma habilidade extraordinária, mas que pode ser replicada por outros. Por quê? Porque essa pessoa, quando chega nessa habilidade extraordinária, quando é sem estudo, geralmente ela já tem ali, já está nessa idade mais avançada. 60, 70, 80 anos. E aí, quando ela fica ali mais madura, ela consegue uma habilidade. Só que se você olhar o trajeto dela, nem sempre foi assim. Tá? Claro, existe também, é possível que exista uma pessoa com 7, 8, 9, 10 anos que tem uma habilidade incrível. Ali sim pode ser um dom. Tá? Pode ser um dom. Mas não aquele que toca de ouvido. Quem toca de ouvido, dá um Fá sustenido e ele consegue desempenhar os outros acordes. Ele pode ter, não, provavelmente ele teve na vida dele, um longo período, uma longa caminhada de experimentação. Então, lembra que eu falei para você que aqui na escala diatônica de Dó, eu vou de Dó a Dó? Eu estou falando para você, e isso aqui vai ficar óbvio, porque você também já deve saber que a escala de Dó são só as teclas brancas, tá? Existe uma beleza natural nisso aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, toquei uma nota fora, você percebe disso. Mesmo se você não fosse músico, se não estudasse música, você perceberia. Porque não existe uma beleza natural aqui. Então essa pessoa que está lá com 70 anos, ou com 60 anos, e toca de ouvido a harmonia, ela teve um tempo para experimentar. Ou alguém falou para ela, ou ela viu os grupos. Se eu estou começando em Sol, então é obviamente que eu não posso pegar Mi bemol. Ela entendeu isso de forma empírica, de forma prática. Ela entendeu de forma prática. Só que quanto tempo que ela levou para aprender isso? Você vai querer levar todo esse tempo? Não, você não vai querer levar todo esse tempo. Então você vai ter que fazer o quê? Ouvir o que eu estou falando,
Tá? E até agora nós falamos de movimentos cadenciais, de percepção de movimentos cadenciais. Percepção de movimentos cadenciais em três notas, né? E só de primeira para quarta e de primeira para quinta, e vice-versa. Movimentos cadenciais. Então eu só fiz esse aspas, esse parênteses, para dizer para você que tem pessoas que fazem isso de ouvido, e que nunca estudaram e que não sabem nem que isso é um movimento cadencial, e nem sabem que o dó é um dó. Ele faz isso aqui, chama de posição, já vi gente assim. Ah, você faz uma posição aqui, tá? Ele faz a posição, eu não sei o que é não, tá? Mas, ó, isso aqui quando eu começo aqui, ó, posso partir para cá, e 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 ó, então ele memorizou que é isso aqui, ó. E se ele pegar em ré, ele sabe que tem que fazer isso, ó. Ele memorizou isso, você não sabe o que é não, tá? E tem gente que toca assim, não sabe o que é não. Ele escuta ali, ele procura assim, ou às vezes nem procura, ele sabe já o que é e já vem em cima, porque treinamento. Ah, mas quem treinou ele? Sozinho, autodidata. E como é que foi esse treinamento? Árduo. Foi durante muitos anos. Tá, só para lembrar o tema da aula. Estamos falando aqui de tocar de ouvido quando você conhece a harmonia, tá? E para você conseguir tocar de ouvido quando você conhece a harmonia, você teria que fazer o quê? Conhecer os movimentos cadenciais. Para você perceber os movimentos cadenciais e saber, olha, pelo que está indo aqui a melodia, daqui a pouquinho vai mudar para aquela nota lá. Esse movimento eu conheço. Ele parece com esse, mesmo que você não saiba o nome, tá? Da cadência e nem que movimento que é. Parece que foi daqui para lá, tá? Esse daqui para lá é a primeira para a quarta. É uma cadência plagal. Já sabia o nome, tá? Mas saber... Parece que vai para aquele acorde lá, tá? Aquele acorde lá é a quarta. Aí você sabe disso. Aí você sabe que dá para ir. Eu te falei no começo, não tem mágica, não tem milagre. E você já conhece, tá? Então a pessoa começou a cantar, você já sabe mais ou menos o que vem. E se vem um acorde de empréstimo modal, que seja uma alteração, você vai saber também. Então, falta a gente falar agora dos outros acordes que existem nesse campo harmônico, nessa escala aqui de Dó, tá? A gente falou do primeira para quarta, primeira para quinta. Faltou o quê? Faltou o Mi, faltou o Lá, faltou o Ré, faltou o Mi e faltou o Lá. E o Si, que eu falei que eu vou deixar de fora por enquanto. Então a gente fez 3, são 7 notas, tá? A gente fez 3 e faltaram 3, exceto a última que eu vou deixar de fora, porque eu já explico por quê. Pegamos as 3 primeiras principais, quais são? Primeiro, quarto e quinto, que no caso de Dó é Dó, Fá e Sol. Treinamos a cadência, ou seja, a repetição desses movimentos. Treinamos ali a percepção desses movimentos. Agora, eu vou dizer para você o seguinte. Escuta o som do Dó. Escuta o som do Lá menor. Ficaram 2 notas em comum aqui. Quando eu mudei de Dó para o Lá menor. Ficaram o Dó e o Ré, o Dó e o Mi. Eu só acrescentei essa aqui, ó. Então quando você toca Dó e quando você toca Lá menor, quase a mesma coisa. Ou seja, quando você toca o primeiro grau, quando você toca o sexto grau, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Não vai mudar muito também quando você tocar o primeiro grau e tocar o terceiro grau. Mas muda mais do que de primeiro para sexto grau. É por isso que o sexto grau é chamado de relativo do primeiro. Aqui tá dando para perceber bastante, porque eu estou tocando um baixo. Mas se eu tocar aqui numa região que não tem baixo, o baixo não é tão evidente, não dá para perceber muito. Então, anota aí. Primeiro grau é relativo do sexto. Tá bom? Outra relatividade. Segundo para o quarto.
segundo para o quarto grau é relativo. Tá? Então, sempre que eu fizer o quarto grau, eu posso, em substituição do quarto grau, fazer o segundo, porque ele é relativo. Sempre que eu faço o primeiro grau, num discurso harmônico, num discurso cadencial, ou seja, num movimento cadencial, eu posso fazer o sexto grau, dependendo ali da música, porque também é relativo. Eu vi também pessoas dizendo o seguinte, em alguns vídeos na internet: na música pode tudo, né? A música pode tudo, porque música é arte, né? Se eu falar que música pode tudo, se eu pensar assim, a música é arte, e arte é arte, a arte é criação, então, obviamente, pela lógica, na arte pode tudo. Certo ou errado? Tempo para pensar. E a resposta é depende. Tá? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um filho, né, chamado Isaac, tem 11 para 12 anos, hoje em 2021. E ele tem aqui umas revistinhas da Turma da Mônica. E tem um livro, um almanaque, que o Maurício de Souza fez em comemoração ao, um aniversário, não sei o que ele fez lá. E ele convidou vários desenhistas do Brasil para fazer uma história ali naquele almanaque. E um deles é o Ziraldo. O Ziraldo é o criador do Menino Maluquinho, aquele personagem que tem uma panela na cabeça, uma criança que tem uma panela encaixada na cabeça. O Ziraldo, geralmente é assim, tá? Todo desenhista ele tem o traço dele. Se você vê um desenho do Maurício de Souza, mesmo que não seja a Turma da Mônica, você vai saber que foi o Maurício que fez, porque tem aquele olho, tem aquela traço característico do Maurício de Souza. O Ziraldo é a mesma coisa. Eu sei de desenho por quê? Porque meu filho gosta muito, vidrado em desenho. Está fazendo até desenho agora, sempre fez gibizinho ali, né? Agora está fazendo animação também. Claro, é no nível de uma criança de 11 anos. Então, existem nuances que você consegue perceber quem que fez o desenho. Só que, veja bem, quando o Ziraldo pegou e desenhou a Turma da Mônica, dentro do almanaque do Maurício de Souza, ele não modificou a essência do desenho. É arte, sim. É livre? Depende. Por quê? Ele fez a Turma da Mônica com o traço dele. Se você olhar o desenho da Turma da Mônica, do Ziraldo, você sabe que foi o Ziraldo que fez, porque é parecido com o traço, é parecido com o Menino Maluquinho. Se você conhece da Turma do Menino Maluquinho do desenho, você sabe que foi o Ziraldo que fez. Só que ele não tirou o dente da Mônica. A Mônica continuou sendo dentuça. Entendeu? Ela continuou com a roupa vermelha. O Cebolinha, ele continuou com a camiseta verde com 3 fiozinhos. Ou seja, o Cebolinha continuou sendo Cebolinha. Você podia olhar aquele desenho e perguntar para você, quem é esse personagem? Você ia falar de primeira, esse personagem é o Cebolinha. A não ser que você estivesse muito desligado disso. Esse personagem é o Cebolinha. E se tivesse os dois juntos, então, a Mônica e o Cebolinha, você ia saber, a Mônica e o Cebolinha. Mas está com o traço do Maurício? Não, está com o traço do Ziraldo. Porque ali, cada um desenhou, reproduziu o quadrinho inteiro ali. Tá? Cada história de um artista diferente. E você vê outro artista, que eu não estou lembrado quais são os outros artistas, que tem também a característica deles. Então, o que aconteceu ali? Ele mudou a arte, ele mudou em partes, ele fez uma releitura de uma coisa que estava pronta. Quando você fala que música pode tudo, é complicado, porque você não pode tudo na música. Se você pega Um Parabéns para Você, é uma música popular, domínio público, né? Mas teve um compositor que fez e tem uma harmonia, e tem uma melodia que ela é senso comum, todo mundo sabe que aquela melodia está certa. Você não pode pegar e trocar completamente a harmonia dela com coisas absurdas. Você pode colocar mais acordes, pode tirar menos, pode tirar, talvez não dá porque tem poucos, né? Já é de poucos acordes. Mas você pode incrementar e fazer uma releitura. Mas se você mudar a melodia, virou outra música. Não é a mesma música mais.
Então, se você vai tocar numa igreja, você vai tocar a música de tal de tal cantor, você vai ter que tocar a música como ele fez. Você pode até trocar o tom, mas não pode trocar, inventar outra, fazer outra melodia para que aquela música se transforme em outra, porque senão as pessoas pensam que é outra música. E acaba sendo uma outra música. Então a música não é tão livre assim, como se fala por aí. Tem regras, tá? Tem determinadas regras. E essas regras têm que ser respeitadas na hora de você tocar. Então, supondo que você conhece, tá? Só para lembrar de novo o tema da aula, porque eu dou umas devagaras para que você tenha um conhecimento amplo sobre isso. Então você vai tocar a música, você conhece a harmonia da música, sabe os movimentos que vão acontecer ali. E agora, depois disso, depois de chegarmos até esse ponto, você sabe o movimento de primeiro para quarto, de quarto para quinto, de quinto para primeiro. Tá? E sabe também que quando o movimento vai ser de quinto para primeiro, e que o primeiro é relativo do sexto, então logo o movimento pode ser de quinto para o sexto. Se o sexto é relativo do primeiro, existe a possibilidade lógica de ser feito um movimento do quinto grau para o sexto grau. Assim. Quinto grau. Ela está inquieto, né? Querendo voltar para o primeiro, mas eu vou voltar para o sexto. Repousou a mesma coisa. Porque voltei para o relativo do primeiro grau. Existe um repouso. Embora não seja um repouso, se você for ver a fundo, não seja um repouso definitivo. Você sabe que não está no primeiro grau e que o movimento continua, né? A cadência continua. Da mesma forma, se você faz o movimento do primeiro para o quarto grau, você pode fazer o movimento do primeiro para o segundo grau. Vai dar uma indefinição parecida. Tá? Então essas são as relatividades do primeiro para o quarto, ou seja, o quarto e o segundo são relativos. E o primeiro e o sexto são relativos também. Tá? E o terceiro grau, ele é um pouco parecido com o primeiro e um pouco parecido com o quinto grau. O som dele, né? Ó. Se bem que o quinto grau, por ter ele tem uma característica bem incômoda. É bem diferente. O terceiro grau é mais parecido com o primeiro, menos do que o sexto, tá? Mas ele é bem característico, assim, o quinto grau é bem peculiar, tá bom? Então, quando você conhece a harmonia da música, é só você colocar o campo harmônico em ação. Você consegue saber o tom que a pessoa está. Se você deu a nota, você sabe o tom que ela está. Se você não deu a nota, se ela começou a cantar e você tem que buscar, e você tem que descobrir o tom que ela está. Tá? Aí já é uma coisa um pouco mais complexa, mas também não é impossível. É um pouco ruim, porque daí você vai ter que ter um conhecimento de todos os campos harmônicos. Mas vamos falar de campo harmônico agora. O campo harmônico de Dó é isso que nós vimos aqui. A escala de Dó é diatônica, tá? Diatônica de Dó são só teclas brancas. Então é isso aqui, ó. Cada notinha dessa, a gente já viu no começo que cada notinha dessa é um grau, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. O sétimo grau, ele é pouco usado para acorde, tá? Porque do sétimo grau deriva o acorde diminuto. É mais inquieto ainda do que o quinto grau. Ele é usado, mas não muito. Então, de cada grau de cada grau da escala, de cada nota, que é cada grau, deriva um acorde. Tá? Que pode ser maior ou menor. Então, o primeiro, o quarto e o quinto são graus que vão derivar acordes maiores. O segundo, o terceiro e o sexto são graus que vão derivar acordes menores, conforme nós vimos até agora. E o sétimo grau vai derivar um acorde diminuto. Muito bem. Só que, se você prestar atenção, nós temos uma fórmula aí. Já temos uma fórmula. Ó. Primeiro, maior. Segundo, menor. Terceiro, menor. Quarto, maior. Quinto, maior. Sexto, menor. E sétimo, diminuto. E essa é a fórmula do campo harmônico. Tá? Por que é a fórmula do campo harmônico? Porque seguiu o modelo do Dó.
e se eu tiver em Dó, então eu sei que eu tenho Dó maior, né? Eu não preciso falar do maior, mas quando eu sempre que eu falar Dó sem nada, é Dó maior. Eu tenho Dó, eu tenho Ré menor, eu tenho Mi menor, eu tenho Fá, eu tenho Sol, eu tenho Lá menor e o quinto e o sétimo grau é diminuto. Então eu tenho o Si diminuto. Estou falando em tríade, tá? Se eu falasse em tétrade seria Si meio diminuto, mas é diminuto, porque estou falando só em tríades por enquanto. Então se você souber isso, ó, parece óbvio, né? Parece fácil, e é até. Se você souber isso, você sabe fazer o campo harmônico de... Você sabe tirar a música de ouvido de Dó. Se você souber isso aqui, ó. Se você souber isso e treinar os movimentos cadenciais, tá? Saber o movimento, ter a percepção a partir desse tom, quem é quem? Tá? Por exemplo, se você fechar os olhos agora, depois de treino, depois de muito treino, tá? E eu falar assim, ó, eu vou dar o primeiro tom maior, tá? E aí você tá com o olho fechado. E eu falar assim, ó, que grau que é esse? Se você falar é sexto grau, já tá no caminho. É sexto, porque é diferente. Se você fala, então, porque é diferente, ó. Veja bem. Se eu tô aqui, esse é o ponto de partida, ok? Ponto de partida é a tônica. E no caso estamos em Dó. Ó. Nada vai ser igual a isso. Se eu ficar assim, ó, 5 minutos assim, ó. Eu não vou ficar 5 minutos aqui, tá? Mas se eu ficar... Eu sei que eu fiz um movimento de primeiro para o quarto grau. Agora, se eu estiver fazendo esse movimento, ó, mudou. Uma mudança sutil, mas mudou. Primeiro para quarto. Ó. Primeiro para terceiro. Agora primeiro para quarto. Primeiro para segundo. Dá uma murchada. Primeiro para sexto. Dá uma coisa diferente. Dá uma sensação diferente. Esses são os movimentos cadenciais. Isso acontece na música. E eu falei só de Dó. Só que se eu te disser que todos eles são iguais... Porque assim, eu estou em Dó. Estou em Dó, tá? Estou em Dó. Porque quando a gente tá... A mente está zerada, você não está ouvindo música nenhuma. Não está ouvindo nada de música, tá? E deu o Dó. Eu não sei dizer para você o que acontece. Mas a mente humana, ela configura ali, ela calibra, ela dá uma calibrada. E aqui ele passa a ser seu ponto de partida. O Dó, tá? Até porque se eu der o Dó aqui, ó, e você tiver treinado já, depois eu fizer isso, você sabe que é um movimento de primeiro para sexta. Você vai saber que é um movimento de primeiro para sexto grau, se você tiver treinado. Claro, se você pegar o vídeo desse ponto, a gente está 50 minutos falando disso aqui. Se você acompanhou desde o começo até aqui e assimilou tudo isso, você vai aceitar o que eu estou falando. Se você pegar o vídeo nesse ponto, talvez você conteste. Você me contrarie, você fala, não é verdade, não é possível. Mas é. Ó, você sabe que você está em Dó. A mente reconfigurou para o começo aqui, ó. Esse é o começo, tá? Esse é o sexto grau. Ó, agora vamos reconfigurar a mente. Eu vou para Lá. Quando você dá um Lá, a sua mente reconfigura de novo. Né? Aí, você sabe que o sexto grau de Lá é aqui, Fá sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ó. É o mesmo movimento, é a mesma sensação. Ó, a mesma sensação.
Lembra? Eu vou reconfigurar de novo somente. Vou para Dó. Ó. Primeiro para sexto grau. É o mesmo. Vamos de Mi, olha. Reconfigurou. Ó, de Mi, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dó sustenido menor, tá? Dá uma acalmada. Primeiro para sexto. Tô falando só de uma cadência de primeiro para sexto grau. Tá? É assim que funciona. Primeiro para quarto. Tô em Mi, tá? Dá uma crescida indefinida. Tá? Mas, se eu começar em Dó, reconfigura. Se eu começar em Lá, vamos para Sol, ó. Vamos supor que o primeiro tom é Sol. Dá um Sol maior aí. Quarto. Esse movimento de primeiro, quarto, de primeiro, quinto, tem que ser memorizado primeiro. E até então eu falei no tom de Dó. Agora que eu dei os exemplos de outros tons. Mas agora que vem o ouro da casa, dessa palestra. Você tem que saber todas as tríades. Todas as tríades no teclado. O que é tríade? O acorde de 3 notas. Então, sabe que o teclado tem assim, uma oitava, né? Ele repete, você sabe disso, né? Tem de Dó a Dó, depois ele vai repetindo, Dó a Dó. Então vamos considerar só de Dó a Dó. Qualquer lugar, tá? Estou fazendo aqui porque está na minha frente. De Dó a Dó. Quantas notas eu tenho de Dó a Dó? Eu tenho 7 e eu tenho 5 naturais. 7 mais 5 naturais são 12 notas. Ok? 12 notas. Só que essas 5 sustenidas aqui, 7 naturais, 5 sustenidas. Só que essas 5 sustenidas ou 5 acidentes, ele pode ser sustenido ou pode ser bemol. Ele tem o mesmo som, mas eles não são notas iguais. Teoricamente não, na prática sim. Se eu estiver subindo, olhando daqui para cá, eu tenho tudo sustenido. Se eu estiver olhando daqui para cá, eu tenho tudo bemol. Então, são 5 notas, que pode ser 10. Então, eu tenho 7 mais 10. Então, eu tenho 17 notas. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para conseguir tocar música de ouvido, seguindo tudo isso que eu falei aqui, durante todo esse tempo dessa reflexão, que não foi curta, tá? Não foi curta. E foi bem aprofundada. Você tem que saber fazer 17 acordes maiores. Você tem que saber fazer 17 acordes menores. No mínimo. 17 maiores, 17 menores. E você tem que saber fazer 17 acordes diminutos. Como é que você treina isso? Você sabe você sabe todos. Pelo menos treinar, tá? Eu vou colocar no site, eu vou colocar no meu blog, a tabela com todos os acordes maiores, todas as tríades maiores, menores e diminutos. Aí você vai lá e estuda, se você quiser. Dó. Como é que você transforma esse Dó? Se você não quiser contar e nem olhar no site, você tem que fazer isso. Ó. Só que o problema é se você errar, né? Tem que prestar bastante atenção para não errar. Eu vou ter que subir todas as notas uma de cada vez. Eu vou subir dedo 1, dedo 3 e dedo 5. Se eu estiver pegando assim, eu posso estar pegando com 4 também aqui, tá? Então aqui agora eu tinha Dó, agora eu tenho Dó sustenido, tá? Só que toma cuidado para você subir sempre olhando por cima aqui. Você não pode olhar por aqui, porque senão você pode pular um sustenido. Tem que sempre olhar aqui, porque aqui não vai faltar nenhuma nota. Então eu tenho que transformar em Dó sustenido. Eu tenho que transformar Dó sustenido em Ré. Estou falando de maiores, tá? Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá sustenido, Lá bemol, Sol sustenido, Lá sustenido e Si. Estou falando só de sustenido. Indo sustenido. Agora voltando, bemol, vai pegar as mesmas notas aqui,
mas vai ser bemol agora os acidentes. Então é si bemol, lá bemol, sol bemol, fá, mi bemol, ré bemol e dó. Você tem que saber fazer isso aqui de cor. Se perguntar para um mi bemol, tem que saber que está aqui. Dó sustenido, ré sustenido, tem que saber que está aqui. Lá sustenido, tem que saber que está aqui. Lá bemol, tem que saber que está aqui. Mas tem que ser na hora, entendeu? Porque se você souber isso, o primeiro passo é saber onde estão os acordes. Primeiro passo. Sabendo de tudo isso, né, que tem os movimentos cadenciais, primeiro passo é saber onde estão os acordes. E saber fazer com as duas mãos. Tá? Tem gente que faz só o baixo aqui. Tá? A culpa não é sua. Tem método que ensina a fazer só o baixo aqui. O que você faz com uma mão, você tem que fazer com a outra. Tá? Teoricamente, você tem que saber fazer o toque também. Tem que saber fazer tudo isso aqui. Com a mão esquerda também. Assim. Tem que saber fazer tudo na mão esquerda e na mão direita. E, se possível, as duas juntas, que é melhor ainda. Feito isso, memorizou todos os 12, que acaba sendo 17 tríades maiores, você vai fazer as menores. Aqui as menores. E depois você vai na diminuto, tá? Você vai pegar o diminuto aqui, ó, que você vai pegar. O diminuto você pega o maior. Diminui as duas notas da direita. Dó tá aqui, então Dó diminuto tá aqui. Entendeu? Você vai, pega o Ré tá aqui, ó, diminui essa, diminui essa, tá aqui. Eu até deixaria o diminuto para depois. Porque a prioridade mesmo, que a possibilidade de aparecer um diminuto numa música é muito remota. Tá? Essas músicas que tocam por aí afora, é muito remota a possibilidade de aparecer um diminuto. A maioria das músicas não tem diminuto. Então, se você fizer um acorde diminuto, aliás, se você memorizar todos os acordes maiores e menores, você já está apto para você partir para o campo harmônico. E aí, depois que você souber o campo harmônico, tá? Lembra, você fez um movimento cadencial em Dó, tá? De primeira para quarta, de quarta para quinta. Depois você memorizou os acordes, as tríades maiores e menores. E aí, então, você está preparado para tocar harmonias que você conheça. Tá? Por que eu estou falando de harmonias que você conheça? Porque uma coisa é você ter todo o fundamento teórico. Eu tenho todo o fundamento teórico, sei o que são cadências, que são os movimentos cadenciais, eu fiz exercício agora, eu sei perceber quando o movimento é de primeira para quarta, eu sei perceber quando é de primeira para quinta, de quinta para primeira. Eu sei ali mais ou menos de sexta, mais ou menos. Não precisa ser tão preciso assim, tá? Eu conheço todas as tríades maiores e todas as tríades menores. Eu conheço a música, eu tenho essa percepção, então eu posso me arriscar a tocar. Porque eu sei ali, tá previsto mais ou menos. Agora, se você pega uma música que você nunca ouviu, e a música... tá, então, no próximo vídeo eu vou falar de músicas que são complexas. E que são músicas que são simples, que são desconhecidas e que são complexas e que são simples. Como é que você faz para tentar acertar isso? A possibilidade de você errar é muito grande. Então, nesse primeiro vídeo, eu falei só de músicas que você conhece. O que você faz para você conseguir tocar música que você conhece. Você tem que fazer tudo isso que eu falei aqui. Para você tocar músicas que você conhece. No próximo vídeo, eu vou falar de música. O próximo vídeo tende a ser mais curto, tá? Que esse. Músicas que são complexas e músicas que são simples. Existe a diferença também. Tá vendo como não vai ser um triângulozinho que vai resolver a sua vida. Não vai. E não vai ser também mágica. Não vai ser uma coisa... Sim, eu não posso ser irresponsável e dizer para você que vai ser fácil. Vai te dar trabalho, mas também vai ser um benefício, um bem que você vai ter para a vida inteira. Tá bom? Eu já toquei em bandas. Quando você tocando... Eu já toquei tanto violão, porque eu toco violão e teclado. Se eu estou no violão, estou no teclado, e a pessoa está lá em outro instrumento harmônico também, pode ser um teclado, pode ser um violão.
e ambos conhecem a música e ambos têm um conhecimento disso que eu falei hoje, de toda essa teoria que eu disse hoje, dessa prática também, a possibilidade de sair uma coisa bonita, mesmo sem ninguém ter cifra, é muito grande, porque todo mundo conhece ali. Então eu não posso prometer para você, livre-se das cifras, e dou uma explicação de 5 minutos. Cara, não funciona isso aí. Eu tô mentindo para você, porque eu não posso falar assim, assista esse vídeo de 10 minutos e livre-se da cifra para sempre. É mentira. E nem de 20. Porque ninguém vai se livrar da cifra para sempre. Depende. Você vai se livrar da cifra para sempre se for uma harmonia que você conhece. Eu posso criar uma música que tem uma harmonia ilógica e que fique bonita, que troque de tom, ou que tenha na mesma discurso melódico 3 tons diferentes e volte para o primeiro. Tem, e que fique maior, que fique menor no meio. Porque você sabe que tudo isso que eu falei para você é num tom maior. E ainda tem um tom menor. Tem um menor. Então, é mentira falar para você que você consegue, de uma hora para outra, se livrar das cifras. Não se livra das cifras assim tão simples. Se livra para... Depende. Você vai tocar musiquinha baiãozinho que tem primeira e quinta, tudo bem. Você se livra das cifras. Você vai pegar um sertanejo que é 1-4-5, 2-5-1, se livra das cifras. Mesmo se você não conhecer a música, você pega na hora. São músicas extremamente fáceis. Mas tudo isso que eu falei para você aqui agora, você toca qualquer música. Desde que você conheça a harmonia. Desde que você conheça tudo que eu falei para você aqui. Tá bom? Então a gente pode encerrar por aqui, porque já está ficando bem longo esse vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.